Eu estava no plantão noturno do IML quando a equipe da remoção trouxe uma mulher de 29 anos, grávida de mais ou menos 34 semanas. O boletim que acompanhava o corpo dizia que ela havia sido encontrada desacordada em casa, depois de uma queda na escada. Passou pelo atendimento de emergência, mas não resistiu. Já constava como morte materna e fetal confirmada. Pelo protocolo, casos de gestantes nessas condições sempre vão para a necropsia obrigatória. A ideia é esclarecer a dinâmica da queda e principalmente descartar qualquer suspeita de violência doméstica. Isso precisa estar muito bem registrado. No documento de entrada, além da descrição física, tinha a anotação de que o óbito já tinha mais de 1 hora. Isso é importante, porque define o tipo de achado que podemos esperar. O corpo foi levado para a câmara fria e pouco depois entrou na minha sala para o procedimento. Comecei como sempre, conferência de identificação, fotos, registro de posição e estado geral. A inspeção externa mostrava escoriações compatíveis com uma queda, mas nada que, isoladamente, justificasse uma morte imediata. As lesões mais preocupantes eram internas, o que eu só confirmaria depois da abertura. Montei a mesa com o material habitual: bisturi lâmina 20, tesoura maio, pinças, termômetro de sonda. O auxiliar já posicionou o aspirador cirúrgico e conferiu a iluminação. Era um procedimento que eu já tinha feito várias vezes, sem expectativa de surpresas. Segui a sequência, fiz a abertura abdominal e, ao chegar na região uterina, vi que a parede externa estava íntegra, nenhum sinal visível de ruptura. Só aí passei a explorar com mais cuidado, deslocando as alças intestinais para expor o útero por completo. Quando coloquei a mão para posicionar melhor, senti algo diferente. Não era espasmo comum de tecido, nem movimento residual de gás. Era rápido, firme, como uma série curta de contrações. Por instinto, toquei de novo. A mesma coisa. Mantive a mão ali e percebi que, junto às contrações, havia um impulso rítmico no cordão umbilical. Era sutil, mas inconfundível para quem já examinou um cordão vivo. Isso não deveria estar acontecendo. 1 hora depois da morte, toda a circulação já teria cessado e o feto, se ainda tivesse tido algum sinal, teria perdido em minutos. Respirei fundo e tentei não me precipitar. Chamei o auxiliar para confirmar o que eu estava sentindo, mas ele não conseguiu perceber nada. Decidi então medir. Introduzi o termômetro de sonda diretamente na cavidade uterina. 34,1 Mendelas. No abdômen, no mesmo instante, o valor era 32,2 graus. 2 graus de diferença num corpo que já estava em resfriamento. Peguei o oxímetro fetal portátil para tentar registrar alguma atividade. O aparelho deu apenas ruído, sem padrão, mas o movimento seguia. Contrações curtas, intervalo regular, pulso no cordão. Repeti a medição, mesmo resultado. O fenômeno durou alguns minutos. Enquanto isso, eu tentava pensar em explicações plausíveis. Reflexo, liberação de cálcio nas fibras musculares, algum artefato de percepção. Nada se encaixava perfeitamente. Quando o pulso começou a diminuir, preparei a tesoura para seccionar o cordão e prosseguir com o exame. Foi no momento exato em que cortei que o movimento cessou por completo. Eu sabia que aquilo ia parar no relatório, mas de forma seca, técnica. Ainda assim, continuei a sequência da necropsia com a sensação de que, por mais anos que eu tivesse de profissão, não veria algo igual tão cedo. Depois do corte do cordão, fiquei parado por alguns segundos observando. Nenhuma contração, nenhum impulso. Toquei de novo, esperando algum resquício, mas estava tudo inerte. O útero já começava a perder aquele calor residual, igualando-se à temperatura do restante da cavidade. Anotei imediatamente o horário em que cessou o movimento. Em procedimentos assim, cada detalhe de tempo é importante. Não para inventar explicações, mas para que, no futuro, se alguém questionar, tudo esteja documentado.
Continuei a necropsia. Examinei o útero internamente, sem rupturas, sem sinais de descolamento de placenta que justificassem hemorragia imediata. O líquido amniótico estava turvo, mas isso podia ser consequência natural do tempo decorrido. O feto apresentava coloração já alterada, sem tônus. Nada fora do esperado para o intervalo pós-morte informado. Enquanto eu trabalhava, o som distante do telefone da sala de coordenação tocou algumas vezes. O auxiliar entrou 2 vezes, uma para trazer um documento, outra para perguntar se podia encaminhar outro corpo para a Câmara. No IML, mesmo momentos estranhos acontecem dentro de uma rotina que não para. No meu bloco de anotações, já havia registrado atividade rítmica em cordão umbilical, não compatível com circulação sistêmica, duração aproximada de 5 minutos, cessando após secção do cordão. Mais tarde, no laudo, essa frase seria reescrita de forma ainda mais seca, mas ali eu precisava anotar exatamente como percebi. Durante a abertura torácica, observei que os pulmões da mãe não tinham sinais de aspiração excessiva, o que reforçava que a morte não foi por asfixia prolongada. O coração tinha lesões compatíveis com trauma, provavelmente causadas pela queda. Isso poderia justificar a morte materna rápida, mas não explicava o fenômeno que eu tinha visto minutos antes. Tentei lembrar se já havia lido algo parecido. Reflexos post-mortem são conhecidos, assim como descargas elétricas espontâneas nos músculos. Mas a combinação de contrações uterinas coordenadas e pulso rítmico no cordão era algo que eu não conseguia associar a nenhum caso documentado que tivesse durado tanto tempo. No fim do procedimento, fechei as cavidades e preparei o corpo para a liberação. A sala estava silenciosa, só com o barulho baixo do aspirador, desligando. Lavei as mãos, tirei as luvas e fiquei alguns segundos parado, olhando a mesa. Na minha profissão, a gente aprende a registrar e seguir. Questionar demais pode levar a teorias sem base, e isso não faz parte do trabalho. No laudo final, limitei-me a relatar presença de atividade rítmica isolada em cordão umbilical, sem registro de sinais vitais associados. Fenômeno não correlacionado a reflexos cadavéricos usuais. Causa básica do óbito, trauma torácico e craniano compatível com queda de altura. Entreguei o relatório à coordenação e encerrei o plantão. Do lado de fora, a madrugada seguia igual a qualquer outra. Mas dentro de mim ficou aquela sensação difícil de explicar. Não era medo, nem exatamente curiosidade. Era só o peso de ter presenciado algo que não se encaixava nos padrões e que provavelmente nunca vai ter resposta. Se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. E para você que já está com a gente, deixa seu comentário aqui embaixo. A gente sempre lê todos. E bora juntos bater a meta de 1000 likes nesse vídeo. A luz branca da sala já estava acesa quando voltei do café. A temperatura no setor estava mais baixa que o normal, o que não era surpresa. Tínhamos acabado de receber um corpo vindo de uma área industrial, encontrado caído próximo a contêineres de carga refrigerada. Os técnicos já tinham feito a conferência inicial e o corpo estava sobre a mesa, coberto até o tórax com um lençol padrão. Eu conferi a ficha. Masculino, cerca de 40 anos, sem histórico médico relevante conhecido, encontrado sem sinais evidentes de violência, mas com suspeita de hipotermia severa. Cheguei mais perto. A pele tinha aquele tom pálido acinzentado típico de quem foi exposto a frio intenso. Nas extremidades, manchas arroxeadas discretas, e a rigidez estava acentuada, principalmente nos dedos. Nenhum ferimento aparente. Comecei o procedimento de forma rotineira, conferência de EPIs, bisturi novo, iluminação ajustada, aspirador ligado.
Pedi para manter a temperatura da sala estável, nada de aquecimento. Em casos de possível hipotermia, isso ajuda a preservar os sinais. A primeira incisão foi limpa, precisa. Ao atravessar a pele e a camada inicial de gordura, notei uma resistência diferente na lâmina, como se estivesse cortando algo levemente granulado. Afastei um pouco a abertura e vi pequenos pontos translúcidos, irregulares, misturados à gordura abdominal. Minha primeira impressão foi de que se tratava de depósitos de gordura endurecida ou calcificação, algo que já encontrei antes. Mas quando toquei com a pinça, senti imediatamente uma onda de frio atravessar a luva tão rápido que a articulação do polegar pareceu travar. Parei. Fiz sinal para o técnico suspender o aspirador. Encostei de novo, com cuidado, e percebi que os fragmentos não tinham a textura da gordura congelada. Eram mais duros, quebradiços, e ao contato começavam a se dissolver, deixando uma umidade gelada sobre a superfície da luva. Afastei a mão. O frio não era uniforme no tecido. Vinha em pontos concentrados, exatamente onde estavam aqueles cristais. O formato lembrava gelo moído de máquina industrial, mas havia algo estranho na transparência. Não era completamente límpida, tinha microbolhas no interior. Nesse momento, o auxiliar comentou que estava sentindo um leve formigamento nos dedos, mesmo usando luvas duplas. Pedi que ele se afastasse e trocasse imediatamente de par. Isolamos a área da incisão e peguei um dos frascos de amostra. Com a pinça, consegui coletar um fragmento antes que ele derretesse completamente. Mesmo dentro do frasco, o cristal começou a soltar um vapor muito leve, quase imperceptível, e a tampa ficou fria ao toque em segundos. Decidimos interromper o procedimento. Esse tipo de situação, material desconhecido em contato direto com tecido humano, pode ser perigosa. Acionei a equipe de segurança química do Instituto para a análise preliminar. Enquanto aguardávamos, registrei a aparência dos cristais com fotos macro. A infiltração era ampla. Não estavam apenas próximos à incisão, mas distribuídos em vários pontos da gordura abdominal, como se tivessem penetrado de fora para dentro. A equipe de segurança chegou cerca de 40 minutos depois. Um dos técnicos olhou o frasco, manteve distância e comentou que aquilo lembrava um refrigerante industrial usado em transporte de pescado e certos tipos de carne. A diferença é que, normalmente, esse produto não deveria se infiltrar assim em tecido humano. No máximo, causaria queimaduras externas, se em contato prolongado. O caso começou a mudar de tom. Não estávamos mais lidando apenas com uma morte por hipotermia. Algo havia colocado aquele homem em contato direto e por muito tempo com um composto capaz de manter temperaturas extremamente baixas a ponto de cristalizar dentro dele. A pergunta que ficou rondando a sala, mas ninguém dizia em voz alta, era: como isso aconteceu? A equipe de segurança química não demorou para assumir o controle da sala. Vieram com respiradores, viseiras e luvas triplas. A primeira medida foi suspender qualquer manipulação direta do corpo e aumentar a ventilação por exaustão. O técnico responsável se aproximou, examinou a incisão e pediu que eu descrevesse, passo a passo, o que havia feito até encontrar os cristais. Relatei cada movimento, desde a primeira incisão até o momento em que senti o frio atravessar a luva. Enquanto falávamos, um dos integrantes da equipe química coletava amostras do tecido adiposo usando pinças longas, colocando tudo em recipientes de paredes grossas. O som do metal tocando os cristais era seco, quebradiço, e a cada fragmento retirado, uma leve névoa se formava, desaparecendo rápido no ar frio da sala. Por protocolo, registraram a temperatura de contato. O termômetro acusou menos 12 graus Celsius no ponto mais profundo, o que não fazia sentido para um corpo que já estava na câmara refrigerada do IML há horas. A tendência natural seria estabilizar, não manter um frio tão localizado.
Enquanto isso, o auxiliar que havia reclamado de formigamento nas mãos já estava na enfermaria. O exame preliminar não mostrou lesões graves, mas a pele estava levemente avermelhada, como em uma queimadura superficial causada por frio. Nada dramático, mas suficiente para reforçar a necessidade de cautela. Com a sala ainda isolada, a equipe química fez um teste rápido usando um reagente específico para a detecção de compostos de refrigeração industrial. O resultado veio em menos de 10 minutos. Reação positiva. Era mesmo um refrigerante industrial sólido, do tipo usado para manter cargas congeladas por longos períodos em transporte marítimo ou terrestre. A dúvida só aumentou. Não é comum, na verdade, é praticamente impossível um material desses estar distribuído dessa forma dentro do corpo, a não ser que a pessoa tenha ficado em contato prolongado com o produto em estado sólido e mesmo após a morte, a substância tenha permanecido ativa o suficiente para penetrar no tecido adiposo. Um dos químicos sugeriu um cenário. O homem pode ter caído dentro de um container refrigerado com vazamento ou armazenamento incorreto, ficando parcialmente coberto pelo produto. A exposição, somada ao frio extremo, teria levado à hipotermia rápida e o composto teria infiltrado pelas microfissuras da pele ou mesmo por feridas microscópicas, solidificando-se no interior da gordura. Era uma explicação plausível, mas não fechava todas as pontas. Nenhum dos locais indicados pela ficha de ocorrência mencionava acidente ou vazamento desse tipo. Quando finalmente autorizaram o retorno ao procedimento, voltamos com todo cuidado. As novas luvas eram mais espessas e o tempo de contato com o tecido foi reduzido ao mínimo. A cada abertura, novos pontos de cristais apareciam e era como se o frio fosse ativado quando o bisturi encostava. Anotei no laudo provisório que a substância estava distribuída de maneira irregular, com maior concentração na região abdominal e menor presença em áreas periféricas. Isso indicava que o ponto inicial de contato provavelmente foi nessa região. Talvez o homem estivesse sentado ou deitado sobre o material quando a exposição ocorreu. A parte mais estranha foi perceber que alguns fragmentos estavam presos a vasos sanguíneos de calibre médio. Não dentro deles, mas grudados externamente, como se tivessem se formado ao redor, moldando-se ao formato. Isso não é algo que se vê em necropsia comum. Pouco antes de encerrar, um detalhe me chamou a atenção. Mesmo horas depois de expostos, alguns cristais ainda mantinham o frio intenso. Isso contrariava o que se esperaria de um refrigerante industrial fora de um ambiente controlado. Normalmente, ele se dissiparia em minutos. Fiz questão de registrar essa informação e fotografei os fragmentos ao lado do termômetro. A temperatura, surpreendentemente, se mantinha em torno de menos 5 graus. Quando retiramos as luvas no final do turno, percebi que a ponta do meu dedo indicador estava mais sensível. Não era dor, mas uma leve dormência, como se eu tivesse segurado algo gelado por muito tempo. Não comentei nada na hora, não havia lesão aparente, mas a sensação ficou pelo resto do dia. O corpo foi liberado para prosseguimento das análises toxicológicas e químicas. No entanto, o resultado final do exame não trouxe respostas definitivas. Confirmaram a presença do composto de refrigeração, mas não conseguiram determinar se a contaminação aconteceu antes ou depois da morte. Essa falta de conclusão deixou a sala com um silêncio estranho no dia seguinte. É comum termos casos sem desfecho claro, mas esse tinha um elemento físico tão incomum que era difícil não pensar nele. Nunca mais vi nada parecido. E até hoje, quando lembro da sensação daquele frio atravessando a luva e prendendo o movimento do polegar, não penso em mistério. Penso em quanto tempo aquele homem ficou encostado naquilo e no que ele estava fazendo lá, porque ninguém deveria ter aquele tipo de frio guardado por dentro.
Naquela noite, o corpo chegou vindo da divisa da cidade, dentro de um caminhão frigorífico que tinha sido abandonado. Não veio direto para a mesa. Primeiro, o auxiliar conferiu a etiqueta de transporte, abriu o lacre do saco e me mostrou a ficha. Era um homem de meia idade, sem identificação confirmada, encontrado sozinho na parte traseira do baú refrigerado. Ainda estava frio ao toque, mas não gelado como carne recém-saída de câmara. A rigidez era parcial, o que indicava que não fazia tanto tempo assim que havia sido retirado da refrigeração constante. O avental que eu vestia já estava levemente úmido no peito, por causa da condensação que escapava quando abrimos o saco. Isso é normal com corpos vindos de transporte refrigerado. Coloquei a máscara N95, óculos de proteção, luvas duplas e conferi se os instrumentos estavam prontos. Não havia nada na cena inicial que chamasse atenção. Pele clara, com um tom levemente amarelado, roupa simples, um moletom escuro e uma fina camada de gelo ainda aderida em alguns pontos, derretendo devagar sobre a mesa de aço. Iniciei o corte na linha média, da clavícula ao abdômen, e foi nesse momento que percebi. Um cheiro saiu junto com o primeiro deslocamento da pele e da gordura subcutânea. Não era o cheiro de decomposição. Também não era o que costumo sentir em corpos que ficaram muito tempo em água ou expostos ao sol. Era adocicado, mas tinha algo por baixo. Um fundo que lembrava gordura queimada, como panela esquecida no fogo. O que me chamou a atenção foi a intensidade. A máscara deveria atenuar, mas parecia que o cheiro atravessava direto, atingindo a garganta e o fundo do nariz. Continuei trabalhando, mas a cada respiração, a sensação ficava mais nítida, como se estivesse vindo de dentro de mim, e não só do ar da sala. Segui retirando o bloco visceral, mas precisei reduzir o ritmo. Senti o estômago pesado e uma leve tontura. Troquei a máscara por outra nova, reposicionei o protetor facial. Nada mudou. O odor seguia, constante, quase preso à mucosa. Apontei para o auxiliar selar o saco de descarte temporariamente e pedi para abrir um pouco mais a janela da sala, mesmo com o ar-condicionado ligado. Normalmente, isso é suficiente para dispersar odores mais fortes. Dessa vez, não teve efeito. Quando passamos para a área de descarte biológico, o cheiro pareceu intensificar. Era como se não estivesse mais só no ar, mas também impregnado no meu próprio suor, na pele do rosto, até nas luvas. Selamos o material de acordo com o protocolo, mas eu já sentia o incômodo físico aumentando. Fechei o plantão com a cabeça pesada e um gosto estranho na boca, quase metálico misturado a esse doce enjoativo. No caminho para casa, no carro, mesmo com a janela aberta, parecia que o cheiro estava ali. Em casa, retirei a roupa direto no tanque, tomei um banho demorado, lavei o rosto e o cabelo 2 vezes. Escovei os dentes repetidamente. Ainda assim, parecia que vinha de dentro. No dia seguinte, acordei antes do despertador. Não por disposição, mas porque a sensação ainda estava ali. Não era forte como na hora da necropsia, mas era constante, como se tivesse uma película de algo no fundo da garganta. Não importa o que eu fizesse, engolir, tossir, beber água, não saía. Meu café da manhã ficou pela metade. O gosto parecia contaminado. Escovar os dentes dava a impressão de só misturar o sabor de menta com aquele fundo doce queimado. A cada respiração mais profunda, sentia o ar passar carregando aquilo. Voltei ao IML no início da tarde, sem plantão marcado, só para adiantar uns laudos. Quando passei pela área de necropsia, o auxiliar que tinha me ajudado na noite anterior comentou que também tinha achado o cheiro diferente. No caso dele, sumiu depois do banho. Eu só confirmei com a cabeça e continuei. Não queria parecer impressionável. Aos poucos, comecei a reparar em outros sinais. A pele ao redor dos olhos estava um pouco irritada. A cabeça doía de forma leve, mas contínua, como uma pressão interna.
Pensei em alergia, mas nunca tive reação desse tipo no trabalho. Não havia manchas, não havia coceira, só esse desconforto geral. À noite, no caminho para casa, senti o estômago embrulhar de novo. Resolvi parar numa farmácia e comprei soro fisiológico para fazer lavagem nasal. Fiz 3 vezes seguidas. Nada mudou. Na terceira noite, já estava ficando difícil ignorar. Acordava de madrugada, bebia água e o gosto estava lá. A sensação de que vinha de dentro era o que mais incomodava. Comecei a pensar em compostos químicos, alguns refrigerantes industriais e produtos usados na conservação de carnes têm substâncias que grudam na gordura e podem ser inaladas em partículas. Na manhã seguinte, liguei para o toxicologista do hospital de referência e expliquei de forma genérica o que tinha acontecido. Ele recomendou fazer exames para descartar intoxicação. Pedi autorização da chefia e coletei meu próprio sangue e urina, além de um suave nasal para análise. O resultado não veio rápido. Enquanto isso, continuei trabalhando normalmente, mas com uma atenção redobrada a cada corpo que chegava. Nenhum outro soltava aquele tipo de odor. Era único. Quando os exames voltaram, alguns dias depois, o relatório confirmava. Havia traços de um composto usado como conservante de carne animal em transporte refrigerado. Era lipossolúvel, ou seja, se fixa na gordura do tecido. Ao manusear um corpo saturado dessa substância, parte pode se desprender em partículas e ser inalada ou até absorvida pela pele em pequenas quantidades. A explicação era técnica, mas não tranquilizava. Na prática, significava que aquele cheiro estava preso, de algum jeito em mim. A eliminação dependia do metabolismo. Poderia levar dias, talvez semanas. Continuei lavando o rosto, os cabelos, trocando roupas com mais frequência. No entanto, o problema não era externo. Quando corria ou subia escadas, sentia o cheiro aumentar, como se o esforço físico fizesse circular mais rápido. Era como ter um lembrete interno, impossível de desligar. Com o tempo, foi diminuindo. Não sei exatamente em qual dia sumiu, porque o cérebro se acostuma e de repente não percebe mais. Mas mesmo hoje, quando lembro daquele caso, parece que uma parte da sensação volta. Não no ar, dentro. Era pouco depois da meia-noite quando o corpo chegou. A ficha descrevia queda de altura, múltiplas fraturas e suspeita de trauma interno extenso. Quem trouxe foi a equipe de remoção, já com o saco fechado e lacrado. A primeira olhada na prancheta me disse o que eu já esperava. Impacto muito violento, provavelmente de um prédio ou estrutura alta. O plantão estava silencioso, só com o barulho dos ventiladores de parede. Eu e mais 2 auxiliares preparamos a mesa. Tiramos o corpo do saco, conferimos as etiquetas, a posição dos membros e já dava para notar deformidades pelo volume sob o lençol. Braço direito com fratura exposta já estabilizada com talas, quadril desalinhado e tórax achatado. Típico de impacto frontal contra superfície rígida. Fizemos o registro fotográfico inicial e comecei o exame externo. Roupas retiradas com cuidado, preservando qualquer resíduo que pudesse interessar. Pele marcada por múltiplas escoriações, hematomas de cores variadas e, em alguns pontos, depressões compatíveis com costelas quebradas. O rosto estava parcialmente protegido por um pano usado pelo socorro, mas havia um corte profundo no supercílio e sangramento seco nas narinas. Anotei as condições gerais e passamos para a preparação da abertura torácica. A rotina é sempre a mesma: posicionar o corpo, ajustar os suportes laterais e selecionar o esternotomo. É uma lâmina circular que vibra, cortando o osso de forma controlada. Quando bem afiada, o som que faz é previsível. Um ronco constante, seguido do estalo seco da fratura quando o corte termina.
Enquanto um dos auxiliares mantinha o corpo estável, comecei a incisão pela linha média, do externo até o abdômen, separando pele e tecido. O bisturi deslizou sem resistência anormal e a pinça afastadora deixou o campo limpo. Não havia nada de fora do esperado até aí, exceto pela rigidez incomum na caixa torácica. Parecia mais compactada, como se não houvesse o espaço habitual entre o osso e os órgãos. Olhei para um dos auxiliares e comentei, sem tirar os olhos do corte, que a pressão interna devia estar alta. Ele só confirmou com a cabeça, ajustando a posição da luz. A lâmina do esternotomo tocou o osso. Liguei a vibração e comecei o corte. O barulho inicial era normal, até que, de repente, o som mudou. Não foi o estalo seco de costela que conheço de cor. Foi como se eu tivesse apertado uma lata de refrigerante vazia com força. Um som metálico, oco, rápido, vindo de dentro do tórax. No mesmo instante, senti a lâmina recuar, como se algo tivesse empurrado de volta. O impacto me fez soltar o esternotomo por reflexo. Não chegou a escapar da minha mão, mas foi o suficiente para interromper o corte. Por um segundo, ninguém na sala falou nada. Ficamos só nos olhando, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O auxiliar mais próximo deu um passo para trás. Eu mantive a lâmina afastada e, sem desligar, esperei alguns segundos antes de retomar. A rigidez da caixa torácica não tinha diminuído. Apoiei o equipamento de novo, dessa vez com menos pressão, só encostando. Antes mesmo de avançar, senti um deslocamento sutil, como se a superfície óssea estivesse sob tensão interna. Parei outra vez. Apoiei as mãos nas laterais do corte e pressionei levemente. Foi nessa hora que ouvi o segundo estalo. Menos intenso que o primeiro, mas o bastante para liberar uma pequena quantidade de ar. Não foi o som de fratura, foi um estalo abafado, seguido de um sopro curto vindo lá de dentro, como se tivesse escapado por uma fenda mínima. O ar que saiu bateu direto no meu rosto. Eu usava máscara, mas mesmo assim senti o cheiro imediatamente. Não era o odor comum de tecido em decomposição ou sangue seco. Tinha um componente químico forte que lembrava produto de limpeza ou solvente. A ardência começou no nariz, subiu para os olhos e, em menos de 3 segundos, a vista começou a lacrimejar. Afasta um pouco. Falei baixo, com a voz presa pela máscara. Os dois recuaram. Eu dei um passo atrás e deixei a lâmina sobre a bancada. A ardência aumentou, agora descendo pela garganta. Era como respirar um vapor de desinfetante muito concentrado. Nesse ponto, a prioridade não era mais abrir o tórax. Afastamos a mesa do ponto de trabalho e um dos auxiliares abriu a janela lateral da sala. O fluxo de ar não era muito forte, mas ajudou a empurrar parte daquele cheiro para fora. Mesmo assim, a sensação de queimação continuava. Fizemos uma pausa de alguns minutos, cada um afastado de sua posição. Um deles tossia baixo, o outro coçava os olhos, tentando conter o lacrimejamento. Eu fiquei parado, respirando mais devagar, enquanto pensava no que poderia ter causado aquilo. A explicação mais provável passou pela cabeça: pressão interna causada pelo impacto, formando bolsões de ar aprisionado entre tecido e cavidade torácica. Se o local da queda tinha algum tipo de contaminante, poeira química, resíduos de limpeza industrial, qualquer coisa que tivesse entrado no corpo no momento do acidente, esse ar poderia ter trazido junto partículas irritantes. Depois de alguns minutos, o cheiro começou a diminuir. Ainda não estava confortável, mas já não queimava tanto. Mantive a máscara no rosto e voltei devagar, sem encostar no corpo. Antes de retomar, pedi que ligassem o exaustor. O ruído dele preencheu a sala, abafando qualquer outro som. Posicionei o esternotomo mais uma vez, agora decidido a abrir rápido para liberar o que restava de pressão.
O corte avançou alguns centímetros sem resistência, até que a lâmina atravessou completamente o osso e encostou nos afastadores. Nesse instante, outra liberação de ar aconteceu, menor que a primeira, mas suficiente para fazer a chama do bico de Bunsen, aceso na bancada ao lado, tremer levemente. Não havia combustão, mas era mais um indicativo de que algo estava escapando com força de dentro. O cheiro voltou, menos agressivo, mas ainda presente. A equipe recuou de novo. Eu terminei de afastar as duas metades do externo, usando o afastador metálico. O interior revelou algo que eu já esperava. Tecidos encharcados de sangue, mas com áreas em que o ar formava bolsas visíveis, deslocando a superfície. Com um toque leve da pinça, uma dessas bolsas se rompeu, liberando um sopro direto. Era ar quente, misturado à umidade, e o cheiro repetiu o padrão. Químico, forte, irritante. Anotei no relatório preliminar que a cavidade apresentava acúmulo de gás sob pressão, com odor característico não identificado. Interrompemos o procedimento completo por mais alguns minutos para deixar a ventilação agir. Mesmo acostumado com cheiros pesados, esse estava fora do normal. Não era podridão, não era queimado, não era algo que eu já tivesse sentido num corpo. Quando finalmente conseguimos prosseguir, o restante da abertura foi mais controlado. Não houve mais estalos, só liberação gradual de ar conforme as bolsas se desfaziam. O exame interno confirmou múltiplas lesões compatíveis com queda. Mas a presença daquele gás era algo que precisaria de análise separada. Encaminhei amostras para o laboratório, como manda o protocolo. O caso foi encerrado já perto das 3 da manhã. Limpei os instrumentos, lavei as mãos 2 vezes e ainda assim o cheiro parecia grudado na máscara e no rosto. Guardei o externo tomo no suporte e fiquei alguns segundos parado, olhando para a mesa vazia. Na maior parte das necropsias, o som do corte no osso é previsível. Você espera por ele. Ali, não. Até hoje, cada vez que coloco o externo tomo em posição, lembro daquele som que não deveria estar ali e da pressão que empurrou de volta. E sempre respiro mais fundo antes de continuar. O corpo chegou pouco depois das 11 da noite. Já estava no final do meu turno, mas ainda tinha mais 2 procedimentos na lista. Esse era de um homem de 30 e poucos anos, vítima de acidente na estrada. A papelada veio completa. Hora do óbito registrada, laudo da equipe de atendimento no local e a remoção feita pela perícia. Eu e o técnico que estava comigo na sala já tínhamos trabalhado em casos parecidos. Nada indicava que seria diferente. Ele estava embalado no saco próprio, com identificação externa e interna. Abri, conferi a ficha, fiz o registro fotográfico inicial e seguimos o protocolo. A temperatura ambiente naquela noite estava fria. O ar-condicionado da sala mantinha ainda mais baixo. Normalmente, quando retiro o corpo da maca de transporte, já sinto aquela rigidez característica. Nesse, não. Estava presente, mas menos intensa do que costumo encontrar para o tempo decorrido desde a morte. O toque na pele também não estava tão gelado. Notei, mas segui. Preparamos a mesa e os instrumentos. Luvas ajustadas, iluminação direcionada. O técnico posicionou o aspirador ao lado. Fiz o corte inicial, aquele que sempre começa pelo tórax para a exposição das cavidades. No momento em que a lâmina atravessou a pele e a camada de tecido abaixo, o que saiu não foi o que esperava. Sangue líquido, vermelho vivo, fluindo em quantidade suficiente para me fazer parar. Não era um vazamento abrupto, mas também não era o que se vê horas depois de um óbito. Sangue fresco, sem sinal de coagulação. Olhei para o técnico, que franziu a testa e já se adiantou para posicionar a sucção. Fizemos a contenção inicial, mas o fluxo se manteve. Continuei com cautela.
Em cada avanço do corte, o mesmo. Líquido se acumulando, exigindo pausa para aspiração. É um incômodo técnico, porque atrasa e aumenta a chance de perder visibilidade nos pontos importantes para a análise. E, acima de tudo, não é comum. Enquanto limpava o campo para seguir, reparei que as paredes do tecido interno tinham uma coloração diferente, mais úmida, como se o corpo tivesse sido aberto minutos depois de parar. A ficha indicava mais de 5 horas desde o registro do óbito até a chegada. Mesmo considerando a distância do acidente até a cidade, ainda havia margem para um resfriamento e coagulação mais avançados. O cheiro metálico se intensificava, misturando-se ao fixador que já tinha sido usado em outro procedimento mais cedo. O som contínuo do aspirador preenchia a sala e o técnico evitava falar, focado em manter a área limpa. Na minha cabeça, eu já revisava hipóteses. Trauma extenso, com grande acúmulo de sangue interno, possível uso de anticoagulantes, temperatura externa no momento do acidente. Tudo plausível, mas o conjunto ainda soava fora do esperado. E isso no trabalho é o tipo de detalhe que você registra, mas não comenta em voz alta naquele momento. Segui para a abertura das cavidades internas, imaginando que o acúmulo poderia estar restrito ao tórax. Mas, quando avancei para o abdômen, o padrão se repetiu. Sangue líquido, fluindo com a mesma constância, obrigando mais uma interrupção para a troca de luvas. As minhas já estavam encharcadas, escorregadias. O técnico me olhou rápido, sem levantar a cabeça, como quem confirma que percebeu a mesma coisa, mas não vai dizer nada. Esse tipo de silêncio é comum quando algo quebra a rotina de forma sutil, mas suficiente para chamar a atenção de todos na sala. E até ali, eu já sabia que aquele não seria um procedimento rápido. Continuei o procedimento controlando o avanço para não comprometer a coleta de amostras. Cada nova abertura revelava mais líquido do que sólido, o que não é comum depois de tantas horas. Mesmo órgãos que normalmente apresentam sinais claros de estase, já estavam ali com aspecto de frescor incomum. Enquanto trabalhava, anotei no formulário tudo o que via do jeito que o protocolo exige. Não posso usar palavras vagas, então registrei como sangramento líquido contínuo em tecidos e cavidades e ausência de sinais evidentes de coagulação. Isso é o máximo que se coloca no papel. A interpretação fica para outro momento. O técnico se movimentava menos do que o habitual. É um comportamento automático quando algo foge da expectativa. A equipe fala menos, só o essencial, e qualquer comentário é quase um sussurro. Eu mantinha o foco, mas percebia o ar-condicionado forçando o ar frio contra a nuca, enquanto o calor do sangue recente subia em contraste. Essa mistura de temperatura cria um desconforto difícil de explicar para quem nunca esteve ali. No momento de acessar a cavidade craniana, esperei que o padrão mudasse. Mas ao fazer a incisão e iniciar a remoção da calota, encontrei novamente acúmulo de sangue fresco. Não era só uma área isolada, era o corpo todo mantendo características de circulação recente. Tecnicamente possível em alguns casos específicos, mas muito raro. Tivemos que trocar de aspirador no meio do processo. O reservatório encheu antes da metade da necropsia. Isso, para quem trabalha nesse ambiente, é um sinal claro de que o volume estava fora do habitual. Nenhum alarme, nenhuma reação teatral. Apenas um registro silencioso entre nós. Já passava das 2 da manhã quando finalizei a última sutura. A sala estava mais fria e o cheiro metálico parecia grudado nas luvas, mesmo depois de removê-las. Coloquei o corpo no saco, fechei e encaminhei para o armazenamento. O laudo, apesar de detalhado, não respondia a todas as perguntas que eu tinha anotado mentalmente. O técnico desligou o aspirador, jogou fora o material descartável e evitou me encarar. É um gesto comum quando 2 profissionais viram algo que não precisa ser comentado além do relatório.
Guardamos os instrumentos, fizemos a limpeza final da mesa e apagamos a luz. No caminho para casa, percebi que estava revisando mentalmente cada passo, como se procurando um detalhe que justificasse aquela constância de sangue líquido. Nenhum veio. E, desde aquela noite, toda vez que faço o primeiro corte num corpo, espero não ver aquele vermelho vivo de novo. O corpo estava sobre a mesa de aço havia menos de 10 minutos quando comecei a última etapa. Era fim de plantão. O silêncio no setor só era quebrado pelo som do ar-condicionado e pelo leve estalar do metal da mesa, causado pela diferença de temperatura entre a superfície gelada e o ambiente. O caso vinha de um incêndio doméstico. Não era uma carbonização extensa. O rosto tinha queimaduras parciais, um braço também, mas o tronco e boa parte das pernas estavam preservados. Pelo menos era o que parecia ao olho nu. O procedimento até ali tinha sido normal. A necropsia correra sem intercorrências. Documentação feita, fotografias concluídas, coleta de amostras entregue para o técnico. Restava o fechamento, algo que, em tese, levaria poucos minutos. Peguei o fio e a agulha curva, como sempre. A primeira inserção foi limpa, sem resistência. Só que quando puxei para ajustar a tensão, a pele ao redor cedeu como se fosse papel molhado. Não era um rasgo linear. O tecido se abriu irregularmente, desfazendo o ponto antes mesmo de eu terminar o nó. Refiz o movimento, mais afastado da área. O resultado foi idêntico. A borda da pele simplesmente se desmanchava ao tracionar o fio. Troquei o kit. Novo fio, nova agulha. Ajustei a mão, reduzi a força, mudei o ângulo. Nenhuma diferença. Cada tentativa deixava mais evidente que o tecido não tinha firmeza para segurar. Era como costurar um pano podre. Nesse momento, já era impossível ignorar o relógio. Faltavam 40 minutos para a funerária chegar. A liberação tinha que acontecer dentro do horário do plantão. Cada corpo que não sai no prazo vira atraso para todos os setores. E no caso de famílias, gera espera desnecessária. Continuei tentando. Testei áreas mais distantes da incisão principal, na esperança de encontrar um ponto de apoio com mais resistência. A mesma coisa. A pele não mantinha o nó. Às vezes rasgava antes mesmo de eu puxar. O curioso é que, durante a abertura, o tecido tinha oferecido resistência normal ao corte. Não parecia frágil na dissecação. Essa perda de coesão no fechamento era algo que eu não via com frequência. Em outros casos, quando a pele não sustenta bem, geralmente há explicações claras: decomposição avançada, queimadura química, permanência prolongada em ambiente úmido. Mas aqui, nada disso estava presente de forma significativa. A tensão não vinha só do prazo. Havia também a sensação incômoda de estar danificando mais do que preservando. Cada ponto que eu dava, por mais cuidadoso que fosse, acabava abrindo mais. E quanto mais eu manipulava, mais áreas perdiam a integridade. Parei por alguns segundos. Fiquei olhando para o corpo, avaliando se valia a pena insistir na sutura padrão ou partir para outra abordagem. Não existe improviso ideal em necropsia, mas em alguns casos ele é inevitável. No armário de materiais havia gaze, fita cirúrgica larga, esparadrapo, faixas elásticas, nada projetado para substituir a sutura, mas todos já tinham sido usados em situações de contingência. Escolhi começar com gaze dobrada em tiras, colocada sobre a incisão para distribuir a tensão. A ideia era usar a própria gaze como suporte para segurar a pele e passar o fio através dela e do tecido ao mesmo tempo, evitando que a agulha agredisse diretamente a superfície fragilizada. O resultado foi parcialmente melhor, mas longe do que eu consideraria aceitável. Em alguns pontos funcionava. Em outros, o rasgo acontecia do mesmo jeito. Olhei para o relógio de novo. 30 minutos.
Decidi tentar um fechamento parcial com pontos espaçados e, entre eles, reforço com fita cirúrgica sobre gaze, criando uma espécie de barreira externa. Não ficaria estético, mas ajudaria a manter a forma para o transporte. Enquanto trabalhava, notei que até o simples contato das luvas com a pele parecia suficiente para soltar pequenos fragmentos superficiais. Não era pele carbonizada, mas também não tinha a firmeza de tecido normal. Era algo intermediário, que não se encaixava bem nas categorias que eu conhecia. Continuei assim, alternando fio e fita, ajustando o que podia. O silêncio da sala só era interrompido pelo som seco da fita sendo puxada do rolo e pelo leve atrito da gaze contra o aço da mesa. Quando terminei essa primeira fase, me afastei alguns passos para ver o conjunto. Ainda faltava muita área exposta, mas pelo menos parte já estava estabilizada. Eu sabia que o próximo passo seria decisivo. Ou conseguia uma contenção mínima aceitável, ou teria que informar que o corpo seria entregue assim, com a incisão parcialmente aberta. O que não é padrão e exige justificativa formal. Foi nesse ponto que percebi que minhas mãos já estavam um pouco trêmulas, mais pelo controle milimétrico exigido do que pelo cansaço. O ar-condicionado, que normalmente eu quase não percebia, parecia gelar mais do que o habitual. E ainda faltavam 20 minutos. Continuei de pé, olhando para o corpo, medindo mentalmente o tempo que ainda restava. 20 minutos. Não era uma contagem verbal, mas um cálculo automático que qualquer legista acostumado ao plantão aprende a fazer. Peguei mais gaze. Resolvi reforçar o método anterior, mas dessa vez aumentando a área coberta para tentar reduzir o número de pontos necessários. A ideia era criar faixas mais largas, prendendo em blocos, para não depender tanto da pele sozinha. A fita cirúrgica grudava bem na gaze, mas mal se fixava na pele. Mais um indício de que a superfície estava comprometida. O processo era lento. Eu posicionava a gaze, prendia uma extremidade com um ponto duplo, passava a fita por cima e só então fixava o outro lado. Cada puxada do fio era uma tensão. Às vezes funcionava, às vezes o tecido cedia no último instante, obrigando a começar de novo. A essa altura, já havia uma pequena pilha de gaze descartada ao lado da mesa, resultado de tentativas que falharam antes mesmo de completar o nó. O inox refletia a luz fria da sala e de vez em quando eu via o reflexo do meu próprio rosto na borda da mesa, sempre com a testa franzida e a boca ligeiramente cerrada. 10 minutos. Era possível terminar do jeito que estava, mas não seria um fechamento que eu gostaria de assinar. Ainda assim, havia um limite prático. A funerária já devia estar no corredor, e qualquer atraso geraria aquela conversa burocrática que só serve para consumir mais tempo e energia. Decidi fazer uma última tentativa, agora com uma combinação que eu só usara uma vez em anos de trabalho. Faixa elástica por baixo e gaze por cima, fixadas juntas com pontos bem superficiais, só o suficiente para segurar no transporte. Não ficaria bonito, mas evitaria a exposição das estruturas internas e preservaria minimamente a forma. Enquanto passava o último ponto, notei que até o barulho da agulha perfurando a gaze soava mais alto no silêncio da sala. Eu não estava falando, o técnico que me auxiliava também não. Era só o som do trabalho e o relógio mental correndo. Quando terminei, fiz uma inspeção rápida. O contorno estava mantido, mas em alguns trechos a pele estava tão fragilizada que eu sabia que qualquer manuseio extra poderia abrir novamente. Não havia mais o que fazer ali sem comprometer ainda mais. Lavei as mãos, retirei as luvas e preenchi a observação no registro. Fechamento realizado com reforço externo, devido à fragilidade anormal da pele, sem causa aparente identificada durante o procedimento. Isso não era para gerar investigação, mas era a forma de registrar que não se tratava de descuido. Poucos minutos depois, a funerária entrou.
A maca foi posicionada e fizemos a transferência com cuidado, tentando não exercer pressão nas áreas críticas. A cada movimento eu observava, pronto para intervir se algum ponto cedesse. Felizmente, o improviso segurou. Assinei a liberação e fiquei ali, encostado na bancada, enquanto o corpo era levado pelo corredor. Ainda restavam outros trabalhos no plantão, mas aquele caso ficou rodando na minha cabeça. Não havia um motivo claro. Não era um corpo em decomposição avançada. Não era uma queimadura que justificasse tamanha perda de resistência. Não havia exposição prolongada à umidade. Era como se a estrutura que mantém a pele coesa simplesmente não estivesse lá. E essa ausência não tinha sinal prévio durante a abertura. O tecido só se mostrara assim no momento de fechar, como se algo tivesse mudado em poucas horas. Mas isso, biologicamente, não fazia sentido para mim. Voltei para a sala e olhei para a pilha de gaze e fita que sobrara na mesa. O metal ainda estava frio, o ar-condicionado mantinha o ambiente estável, mas aquela sensação de que eu tinha passado quase 40 minutos lutando contra algo que deveria ser simples não saía da minha cabeça. Não era medo, não era nojo. Era um incômodo técnico e ético. A impressão de que, a cada tentativa, eu não estava reconstruindo nada, só destruindo mais devagar. Até hoje não sei dizer o que fragilizou tanto aquela pele. Só lembro da sensação de que, a cada ponto que eu dava, eu destruía um pouco mais o que tentava preservar.